Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para a nossa aula de hoje. Então hoje eu vou estar trazendo para vocês como criar cores e neutralizar reflexos trabalhando no fundo de clareamento 8. Aqui eu tenho uma mechinha com um fundo de clareamento 8, onde ainda temos um reflexo amarelado, tá? Esse, então, é o nosso fundo de clareamento 8. Nós vamos estar criando hoje 8 reflexos diferentes somente com um fundo de clareamento, tá? Então, eu espero que vocês gostem dessa aula de hoje. Vou convidar vocês para estar compartilhando esta aula do YouTube com aquela cabeleireira da sua cidade que você conhece, ou com a sua cabeleireira, ou com alguém que você acredita que esta aula vai estar ajudando ela, tá? Então, nós vamos estar trabalhando com cores da Soultilis para criar cores e reflexos no fundo 8, de uma forma muito prática e simples para você utilizar no dia a dia. Qualquer dúvida você pode estar deixando nos comentários que eu vou respondendo vocês. Para iniciar a nossa aula de hoje, eu trouxe aqui uma ideia de como nós criarmos um fundo bege, tá? Um reflexo bege. Então, hoje em dia, uma cor que está muito em alta é o bege, tá? Quando nós temos um fundo 8, ele ainda é um amarelinho, tá? Eu já vou molhar, então, já deixei um baldinho aqui somente com água para umedecer a mechinha. Para criar um reflexo bege, na tabela da Soultilis, nós vamos utilizar geralmente o 831, que já é uma cor pronta para criarmos um bege no fundo 8. Porém, nós vamos fazer diferente, tá? Se nós não tivermos o 831, existe outra forma de criar esse reflexo, tá? E é o que eu vou mostrar para vocês agora. Nós vamos fazer o seguinte, vamos utilizar o 8.0 da Soultilis, que é a nossa base. Vou estar colocando uma gotinha aqui. O certo é preparar numa cambuca, né, gente? Mas como é só para nós vermos, aqui com vocês eu estou preparando no papel mesmo. E junto com o 8.0, nós vamos estar colocando o 013 da Soultilis, que é o nosso corretor verde, porque ele vai entrar matificando e vocês vão ver só o resultado. Esse aqui é uma gotinha. Se fosse no cabelo da nossa cliente, nós iríamos preparar então 20 gramas da coloração 8.0 e 2 gramas do 013. Vamos colocar então com a nossa coloração uma gotinha, né, da nossa OX6 da Soultilis. Aqui eu tô fazendo a olho, tá? Mas o certo, na hora de preparar na cambuca, é nós fazermos então, eu sempre trabalho uma medida de coloração para uma medida e meia de OX. Por que que eu não posso estar utilizando outro volume de OX? Porque se eu utilizar um volume mais alto, ao invés dele só tonalizar a minha mecha, ele vai entrar desbotando o cabelo natural da minha cliente e puxando o cabelo natural dela para um cobre. Por exemplo, o meu aqui, que ele é um loiro bem escuro, se eu usar uma OX20, ele vai tonalizar as mechinhas, porém, aonde está natural vai ficar manchado, tá? Então, sempre utilizamos a OX6, porque ele vai entrar neutralizando os reflexos, tá? Ele só vai ter poder de colorir a nossa mecha descolorida e não o cabelo natural. Então, vamos anotar aqui, agora é 2h05. E vamos deixar descansar essa mechinha por 20 minutinhos, tá? Aqui, se vocês observar, nós já temos um reflexo diferente, tá?
é sempre importante deixar os 20 minutinhos certinho. Depois, nós vamos estar criando o bege com o 831, que é o pronto, né? Para vocês verem a diferença do bege que nós criamos com a misturinha e do bege que já vem pronto, tá? Vamos usar então o 831 da Soutilix, aonde nós vamos estar criando um bege também. Vamos colocar uma gotinha da OX6 junto com o 831 e com a nossa mechinha já molhada com água, vamos aplicar. Gente, essa aula que eu estou trazendo para vocês é muito legal, porque esse conteúdo nos ajuda a criar cores, reflexos exclusivos para cada cliente, tá? Cada cliente vai ter um fundo de clareamento, vai ter um tom de pele mais quente, mais frio. E quando você consegue criar cores diversas, você consegue estar entregando resultados diferentes para sua cliente, tá? E assim não vai correr o risco de deixar vários clientes com o mesmo cabelo, né? Cada uma vai ter algo exclusivo. Vamos ver então, 2,7. Para depois nós enxaguarmos, tá? Quando fechar 20 minutinhos, a gente já vai tirando. Outra cor que eu trouxe para vocês trabalhar no fundo 8 é um cobre. Supomos, eu tenho uma cliente, por exemplo, ela tem 12 aninhos, é uma criança, né? E ela não gosta de rosa, não gosta de laranja, ela gosta de algo bem diferente, na verdade. Então, a gente trabalha mechinhas nela com esse fundo que eu vou estar trazendo para vocês, tá? O 834 da Soutilix, ele é um loiro claro acobreado. E nós vamos preparar da mesma forma. Vamos colocar uma gotinha. Milene, existe outra forma de eu fazer esse loiro claro acobreado sem usar coloração? Existe, tá? Você pode estar utilizando o intensificador cobre da Soutilix, que ele já vai te dar o mesmo resultado, de forma muito mais fácil e prática, porque não precisa misturar nada, é só aplicar e deixar 20 minutinhos. Vamos aplicar então a nossa mechinha de fundo 8. E já adianto para vocês que no dia 24 nós vamos ter a próxima aula, onde eu vou estar trabalhando com cores e reflexos no fundo 9, tá? Então vamos ver quanto tempo, 14 e 9. Eu trouxe também para vocês como criarmos um acinzentado no fundo 8, tá? Nós vamos estar utilizando somente o 8.1, tá? Porque o nosso objetivo é vocês verem a diferença que dá 8.1 da Soutilix e como a gente pode criar cores no mesmo fundo. Então, a gente tem uma diversidade bem grande, tá? Onde a gente pode estar trabalhando a nossa criatividade. Para quem tem bastante dificuldade no fundo 7, hoje eu coloquei uma aula no YouTube e já está salva, vocês podem irem lá e assistir, do fundo 7, como criar cores e neutralizar, e já está salva, então vocês podem entrar lá e assistir. Então vamos estar aplicando e deixar descansar por 20 minutinhos. Aqui eu utilizei o 8.1, que é um loiro claro acinzentado, com a OX6. Se fosse no cabelo da nossa cliente, nós iríamos preparar então 20 gramas da 8.1 com 30 gramas da OX6. Então vamos estar marcando o nosso tempo e deixar descansar 20 minutinhos também. Então, gente, olhem aqui a nossa primeira mechinha
que nós trabalhamos com o 0,13 e o 8,0, a diferença que nós já temos. Faz apenas 6 minutinhos, tá? Nós vamos deixar 20 minutinhos. Então já é possível observar uma grande diferença de reflexo da nossa mecha fundo 8 para que nós neutralizamos somente com o 8.0 e o 0,13, tá? Mas depois que estiver pronto, eu vou mostrar para vocês o resultado. A ideia é que vocês não fiquem limitadas a somente um cabelo, tá? Por ter um fundo 8. Então, nós conseguimos criar muitas cores. Aqui eu trouxe algumas para vocês. E, gente, quando eu iniciei, aqui nós vamos criar um marrom acinzentado, tá? Também no fundo 8. Então, aqui nós vamos criar um marrom cinza utilizando o 8871 da Southliss, tá? Vamos colocar uma gotinha e uma gotinha de OX também. No cabelo da minha cliente, eu também vou preparar, no caso, 20 gramas de coloração para 30 da OX. Gente, uma dica valiosíssima que eu dou para vocês, quando eu iniciei, eu tinha muita dificuldade em neutralizar os amarelos, tá? Então, quando eu descoloria o cabelo da minha cliente, chegava num tom amarelinho e eu não conseguia deixar uma cor bonita no cabelo dela. Eu tinha muita dificuldade e eu não sabia o que eu tinha que fazer. Então, fiz vários cursos, cada curso que eu ia, eu sempre anotava tudo. E quando eu chegava, eu fazia exatamente isso que eu tô fazendo aqui. As clientes que vêm e cortam o cabelo muito grande, né? Eu pego esse pedacinho e guardo. Depois eu preparo mechinhas assim. Aqui assim é um pedacinho de cera quente que eu coloco. Só para separar ela mesmo e não ficar caindo os fios. Então eu preparo e deixo. E vou descolorindo, colorindo. Então ali foi um grande curso que eu me proporcionei. Eu gastei produto. Não, eu investi no meu conhecimento, né? Porque é um conhecimento que eu consegui encontrar um resultado que eu tinha muita dificuldade e isso facilitou anos da minha vida. Então, é uma dica que eu dou para vocês, tá? Se vocês têm dificuldade em criar cores ou identificar fundo de clareamento também, tá? Vocês podem pegar mechinhas assim e descolorir várias de tons diferentes. Tom 5, tom 6, 7, 8, 9, 10. E quando tu tiver com a cliente na cadeira e tu tem dificuldade de identificar o fundo de clareamento, tu compara. Ah, é um fundo 5? Não, é um fundo 6. Não, aqui é um 8, é um 9. E assim tu vai conseguir te guiar melhor e chegar à conclusão de qual fundo de clareamento tu precisa trabalhar. Porque nós precisamos respeitar o fundo de clareamento, tá? Aqui, vou trazer para vocês também um pérola, porém aqui é uma outra ideia. Na nossa tabelinha da Southliss, já vou deixar úmida a nossa mechinha, nós temos aqui o 889, que é um loiro claro pérola, tá? Porém, caso você não tiver ele, você pode estar criando, tá? Como que você vai criar? Você vai estar utilizando a seguinte misturinha, tá? Essa aqui que eu vou mostrar pra vocês é um grande coringa. Eu não fico sem. Adoro essa aqui. Como que você vai criar? Você vai estar utilizando, então, o 789, porque o 7 e o 8... ele é a nossa base, tá? A cor base. E o barra 89, ele vem ser o nosso reflexo perolado. Como eu tenho o 7 e não tenho o 8, mas vou trabalhar no 8, eu vou estar utilizando o 7. Porém, se eu passar somente o 7 direto na minha mechinha 8, eu vou estar fechando um pouco a cor dela e eu não quero isso.
Então, eu vou fazer o seguinte. Na Southliss, eles têm também o super clareador. Então, eu vou estar combinando o 00S, que ele é como se fosse um branco puro, com o meu 789, tá? Para obtermos um 8.89, perdão. Então, como que nós vamos preparar? Vou colocar aqui uma gotinha do 789 da Southliss e vou colocar a metade dele do 00S. Ou seja, se fosse no cabelo da minha cliente, eu posso preparar 20 gramas de 7.89 com 10 gramas do 00S, tá? Da Southliss. Então, com essa misturinha, nós vamos conseguir criar o loiro pérola para um fundo 8. Vamos colocar uma gotinha da nossa X6. Misturar bem e deixar agir por 20 minutinhos. Então, essa é uma ideia que vocês podem estar trabalhando para respeitar o fundo de clareamento e obter a cor que vocês desejam, tá? O reflexo que a tua cliente pediu. Por que é tão importante a gente respeitar o fundo de clareamento? Por que eu não posso utilizar uma 931 e posso utilizar um 7? Porque a coloração, ela não tem o poder de clarear a própria. Ou seja, um 9 não vai clarear um 8. No dia, ele até pode ficar bonito, mas conforme a nossa cliente vai lavar em casa, ele vai desbotar e não vai ficar um resultado legal, tá? Porém, como o 7 é mais escuro que um 8, eu consigo clarear um pouquinho e chegar no tom que eu quero, respeitando o meu fundo de clareamento. Vamos deixar então esse aqui descansar. 14 e 20. Agora nós vamos criar então uma cor bem diferente. Então, essa cor é uma cor bem pouco utilizada até você entender como você pode estar trabalhando, como você pode usar a seu benefício. Eu não sei aí na região de vocês, enfim, mas aqui tenho várias crianças que gostam de colorir o cabelo. Até algumas clientes gostam de um cabelo roxo e as marcas não têm, tá? Na Southliss tem o intensificador e corretor violeta, porém ele não tem poder de pigmentar e fixar essa cor num cabelo. Então aqui eu trouxe para vocês uma forma de criar um cabelo roxo, tá? Nós vamos estar trabalhando, deixa eu achar onde é que ela tá, utilizando a nossa 520 da Southliss. Ele é um castanho claro, violeta intenso, tá? Então eu vou usar ele puro, mas se você quiser, você pode estar utilizando ele juntamente com o violeta para intensificar mais e deixar mais roxo, tá? Então esse não é uma cor loiro, mas é uma cor que eu faço bastante aqui no salão, então eu resolvi trazer para vocês, tá? 520 da Southliss. Tenho até uma cliente que uma vez me pediu uma morena iluminada com reflexo roxo. E eu fiz com essa cor e ficou muito bonito. Vamos misturar então uma gotinha da OX6 com a nossa coloração 520 para neutralizar o nosso fundo 8 e criar uma cor roxa. É um roxo muito bonito. Vamos estar aplicando então e deixar descansar por 20 minutinhos. O nosso 520. 2 e 5. Logo já vamos começar a enxaguar as nossas mechinhas para vocês verem o resultado que nós tivemos.
Sempre é importante na cambuquinha, para preparar esses coloridos ou que utilizar os corretor e intensificador, misturar bem a coloração antes da OX, para que tenha uma mistura bem homogênea e a cor fique certinha e não corra o risco de manchar o cabelo da cliente, tá? Então essa é uma dica bem legal. Milênio. Eu não gosto de utilizar coloração e tem algumas clientes que às vezes abrem um fundo 8. O que eu posso fazer? Então eu trouxe uma ideia bem prática para vocês. Ou enfim, uma cliente está gestante, fez mechas, mas não quer usar coloração no cabelo dela. Então você pode estar utilizando essa dica. Na Southliss e na OMG tem os gloss intensificadores, tá? Então, todos os gloss da Southliss e da OMG, eles são acidificantes. Então, eles vão entrar neutralizando os reflexos indesejados. Ó, ele é bem pigmentado. E como eles são acidificantes, ele já vai estar selando a cutícula desse fio instantaneamente, além de proporcionar uma cor bem bonita. E é muito simples, gente. Você vai estar somente passando ele, é uma máscara, tá? No cabelo e deixando descansar alguns minutinhos. Vou aplicar aqui então na nossa mechinha fundo 8. E vou deixar descansar enquanto nós visualizamos o resultado das outras mechinhas. Ó, e gente, vocês não têm noção do perfume que tem. Ó, esse é o nosso Gloss Ice Blue, que nós vamos deixar descansar enquanto a gente enxagou as outras mechinhas. Ele tem uma ação bem rápida, tá? Em 5 minutinhos vocês já conseguem visualizar a cor do resultado dele. Então, já temos 2h25, a nossa primeira mechinha foi colocada às 2h05. Então, aqui é a nossa mechinha bege, que nós criamos com o 013 e o 8.0. Se nós usar somente o 013, a gente já vai ter esse resultado bege. Porém, eu gosto de colocar o 8.0 para respeitar o fundo de clareamento e pigmentar e dar durabilidade no bege do cabelo da minha cliente. Então, vamos enxaguar para vocês verem o resultado que ficou. Outra dica, gente, é esse papelzinho. Eu gosto bastante para me organizar e não me perder nos resultados. Vamos enxaguar então. Aqui é somente água, tá? Vamos secar e eu vou mostrar para vocês. Então, gente, olhem só a diferença que nós temos nessa mechinha. Ela estava nesse fundo 8 e nós neutralizamos esse fundo com o 8.0 e somente o reflexo verde, o corretor verde, tá? O 013 e tivemos esse resultado. Olhem só a diferença. Então essa é uma dica incrível que você pode estar utilizando para neutralizar o reflexo indesejado do cabelo da tua cliente e largar ela com um cabelo bem mais bonito, brilhoso. Olha só a diferença. Esse aqui é o 831, tá? O nosso bege pronto da Southliss. Vou estar enxaguando ele para vocês verem o resultado. Essa cor, gente, tá super em alta. Agora no inverno vai ser muito utilizada. Já está sendo, na verdade. Vamos secar ela. Então assim vocês observam que é possível criar várias cores diferentes no mesmo fundo de clareamento. Olhem só a diferença da cor de fundo 8 por um fundo neutralizado, tá? Somente com o bege da Southliss 831. A nossa próxima mechinha
é o nosso 834, para nós trabalharmos com cabelos loiros, porém com reflexo cobre. Tem algumas clientes que é raro, mas tem. Agora no inverno, na verdade, vai estar bem em alta. Que gostam bastante desse reflexo. Então, gente, esse é o resultado do nosso 834 na mechinha. Então, observem que é como se ele tivesse um leve reflexo rosado. Lá no YouTube eu tenho uma aula onde eu criei um morena iluminada com reflexo rosé. É muito bonito, depois eu posso deixar o link para vocês. E é um cabelo bem escuro, onde eu trabalhei com 7.7 e, se eu não me engano, foi o 834 e nós criamos um morena iluminada rosé. É muito bonito, depois eu vou deixar o link para vocês assistirem. Então, olhem só a diferença do nosso 834 para o nosso 8, para o fundo 8. Então, a gente conseguiu uma diferença bem legal e com um reflexo rosado, tá? Então, para aquelas clientes que gostam de novidade, que gostam de uma cor diferente, é bem legal. A nossa próxima cor é com 8.1, um loiro claro acinzentado. Vou estar enxaguando e secar para vocês verem. Ó, esse é o nosso 8.1. Esse é o nosso fundo 8. E esse foi neutralizado somente com 8.1. Então, gurias, isso é para vocês conseguirem perceber que não tem nenhuma mágica, tá? É bem simples. Desde que a gente respeite o tempo certo, é 20 minutinhos, tá? Eu lembro que às vezes acontecia de eu colocar o tonalizante no cabelo da minha cliente, porém começava a ficar cinza e parecia que já ia ficar escuro e eu corria, enxaguava e quando eu secava o cabelo, tava muito feio, não era aquilo que eu queria. Então eu aprendi num dos cursos que eu fui que é importantíssimo respeitar o tempo de ação. Então nós temos que deixar 20 minutinhos, porque primeiro ele vai revelar os reflexos que tem para depois deixar a pigmentação, tá? Então é muito importante respeitar os 20 minutinhos. Não se apavorem com os reflexos roxo, cinza que vai ter, deixem 20 minutinhos. Então, essa aqui é outra cor que eu aprendi em um dos cursos que eu tive. E hoje em dia eu uso muito aqui no salão. É o 8871. Esse aqui é um loiro marrom acinzentado. Ele fica um begezinho muito bonito, porque não é aquele bege dourado, sabe? Ele é um bege mais frio. E como agora o bege está em alta, eu vou secar ele para vocês verem e comparar com o 831. Então, gente, olhem só. Nem sequei bem, mas enfim. Esse é o reflexo do nosso 8871. Deixa eu achar onde é que está o 831 para nós comparar para vocês verem. Esse aqui é o 831 da Soitilis. Esse aqui é o nosso 831, tá? Vou colocar aqui. E esse aqui é o nosso 8871. Então, observem que tem uma boa semelhança nos dois beges. Porém, o 831 é mais quente e o 8871 é um bege mais frio. Então, aqui nós temos duas opções para estar trabalhando no bege com o fundo 8. E vamos enxaguar a nossa cor mais procurada pelas loiras, o pérola. Vamos enxaguar então o nosso pérola, que nós criamos, né? Porque não temos ele pronto. Várias vezes vai acontecer de você precisar de uma coloração e não ter ela pronta na hora.
Então é muito legal você conseguir criar essas cores, tá? Vamos recapitular essa aqui, antes de eu secar e mostrar para vocês. Nós queríamos utilizar o 8,89, mas não temos ela. Então, nós criamos uma misturinha utilizando o 7,89, porque ele é mais escuro que o 8, e clareamos ele com o 00S da Soultilis, que é como se fosse um branco puro, tá? Ele é um super clareador. No cabelo da nossa cliente, nós iríamos utilizar 20 gramas do 7,89 e 10 gramas do 00S. Vamos ter um total de 30 gramas de coloração e vamos colocar 50 gramas da OX6, tá? Essa é a misturinha que eu uso. Vou secar então para vocês verem o nosso pérola no fundo 8. E esse é o nosso resultado. Vamos comparar aqui para vocês verem só. Claro que a nossa coloração nunca vai ficar exatamente igual aqui, porque aqui é uma cor pura, tá? E aqui nós temos um fundo. Mas observem que ficou bem clarinho. Ficou bem mais claro que o nosso 7 e bem mais próximo do nosso 8, por causa do clareador que nós utilizamos. Então, existem várias formas de nós chegarmos ao mesmo resultado, tá? Somente usando a colorimetria. Então, gente, se vocês têm vontade de criar cores, façam essas mechinhas, brinquem com as cores, se divirtam. E vamos então ver a nossa mecha roxa. Gente, a durabilidade dessa mechinha roxa que eu estou trazendo para vocês é muito boa, tá? Então vocês podem fazer bem tranquila no cabelo das crianças ou das clientes. Mas se a criança tiver um cabelo escuro, sempre vai ser necessário descolorir. Podendo chegar num fundo 7 ou 8, você já consegue fazer essa misturinha. Aqui nós utilizamos somente a 520 da Soultilis com a OX6 no fundo 8. Olhem só que coisa linda que tá. Agora eu vou enxaguar e secar para vocês verem. Eu tenho bastante clientes minis que fazem cabelinho colorido, às vezes rosa, às vezes roxo. E esse roxo fica lindo. Vamos secar para vocês verem. Olhem só o resultado que nós tivemos com o 520. Mi, e se a minha cliente quiser um roxo mais escuro? Aí você não vai trabalhar no fundo 8, você vai trabalhar no fundo 7, tá? Aqui nós criamos um roxo que ficou bem clarinho, porque nós estamos em um fundo 8. Se fosse em um fundo 7, ia ficar um roxo mais fechado, mais escuro, tá? Olhem que lindo! Parece um cabelinho de Barbie. E agora, por último, eu vou mostrar para vocês a mechinha do nosso gloss da OMG, que também tem na Soultilis. O conceito e a ideia principal desse gloss é para aquelas clientes que não podem estar utilizando tonalizante ou que buscam por algo mais prático dentro do salão de beleza, tá? Então, foi criado os gloss intensificador. Ele é prático, rápido, nos dá um tratamento instantaneamente, porque ele é acidificante, então ele já vem selando a cutícula desse fio, além de uma cor maravilhosa. Vou secar para vocês verem. Então, Milene, eu tenho medo de usar tonalizante, enfim, né, por vários motivos. Você pode estar trabalhando com os gloss intensificador da Soultilis e da OMG, tá? Aqui eu utilizei o Ice Blue, mas eles têm vários tons, tem o Black, tem o Blonde, então tem vários tons, tem o cobre, tem o vermelho, dá para criar muita cor legal somente
com os gloss intensificador. Olha só a diferença. Nós temos um fundo 8 e eu passei somente o gloss e ficou nesse tom. Olhem só, ele ficou bem peroladinho, que é a proposta do nosso gloss. Ice Blue efeito perolado. Olhem a perfeição. Então aqui, ó, tem duas ideias, tá? 3 ideias, na verdade, para vocês terem cabelo perolado. Vocês podem estar criando pérola, misturando o 789 com o 00S. Vocês podem estar utilizando o Gloss Ice Blue e vocês podem estar utilizando o 8.89, que já é um pérola pronto. Então, vocês têm 3 opções de ter um pérola no fundo 8. Olhem a diferença da cor do fundo 8 e do perolado que ficou. Então, gurias, relembrando que a ideia principal dessa live é para vocês não se limitarem na hora de criar uma cor para a tua cliente, tá? A ideia é que vocês criem cores, que vocês deixem cada cliente com algo exclusivo para ela, tá? Para que elas se sintam especiais, porque elas são especiais. Então, aqui nós criamos 7 cores de loiro e um roxo, né, que eu trouxe para vocês. Então, eu espero que vocês tenham aprendido algo que vai ajudar vocês no dia a dia com a aula de hoje. Então, eu vou focar mais pertinho para vocês verem as cores que nós criamos. Então, gente, nós temos aqui uma diversidade de cores para poder estar trabalhando. Então, nós não precisamos se limitar só porque nós temos um fundo 8. Ai, tem um fundo 8 e agora eu faço o quê? A tua cliente não precisa sair com cabelo amarelo. Olhem só as cores diferentes que nós conseguimos criar com um fundo 8, mas para não deixar ela com cabelo amarelo, para ela sair com algo específico para ela. Olhem só a diversidade de cores que nós conseguimos criar. Várias cores, vários reflexos diferentes, tá? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vou trazer mais conteúdo para vocês assim aqui no YouTube. E aguardem, não fiquem de fora, fiquem atentos que eu vou trazer mais cores e na próxima eu vou trazer para vocês como trabalhar com fundo 9, criar cores e reflexos num fundo 9, que é o fundo mais pedido pelas nossas loiras. Então, não esquece de deixar o teu like e ativar o sininho para quando eu deixar o próximo conteúdo novo, você receber a notificação. Um beijo e até a próxima!